Boa tarde, seja bem-vindo a uma semana do melhor. A 2 dias do Benfica jogar em Alvalade, o derby da cidade de Lisboa. Vamos espreitar também a vitória com uma mão cheia de golos frente ao Boa Vista, a meio da semana, 5-1. Vamos destacar também esses momentos do jogo. João Gonçalves, boa tarde. João Tomás, boa tarde. Domingos Leal, boa tarde. Bem-vindo a uma semana do melhor. Antes de mais, para quem não conhece, quem é o Domingos Leal? Boa tarde, é uma honra e um prazer estar aqui convosco a partilhar este programa. O Domingos Leal é um adepto normal, um adepto ferrenho do Benfica, sócio, detentor do Red Pass também, com lugar cativo, que vive muito intensamente e apaixonadamente a vida do Benfica, passo a passo, diariamente. Basicamente, os meus momentos livres são a pensar no Benfica e a partilhar momentos do Benfica. Tenho uma particularidade, que eu nasci no mesmo mês e no mesmo ano em que fomos campeões europeus. O Benfica ganhou pela segunda vez a Taça dos Campeões Europeus, pelo que também nasci passado 11 dias, talvez, pelo que também me sinto campeão europeu. Aliás, eu acho que até me sinto bicampeão europeu, porque um ano antes eu acho que o meu pai já andava nos treinos para me conceber, e quando ganhámos a final ao Barcelona, acho que já até havia qualquer coisa preparada para eu nascer na altura certa. E pronto, como nasci nessa altura, talvez por isso que o meu benfiquismo ficou logo à nascença, ficou logo bem vincado, até porque quando eu tinha por volta de 6 anos já tínhamos mais 3 finais, embora não as conquistássemos, mas o grande prestígio do Benfica advém precisamente dessa altura. E 5 finais na década de 60, não é? Um número impressionante. Sim, 5 finais da Taça dos Campeões Europeus, não era? Um número impressionante que formatou e ajudou a formatar o meu benfiquismo. Eu costumo dizer que sou um benfiquista forrado a Benfica por dentro e por fora. E qual foi a primeira vez no Estádio da Luz, no antigo Estádio da Luz? Ainda se recorda, Domingos? Lembro. Curiosamente, a primeira vez que eu vi Benfica já vi tarde, porque eu sou de uma cidade, agora uma cidade do norte de Portugal, que é Frimundo, e vim para Lisboa no início dos anos 80. Vim para a banda da Força Aérea e aqui fiquei até hoje. Mas o primeiro jogo que eu vi do Benfica foi no Estádio Nacional, aquela célebre final dos 3 golos do Nené, com 3 passos de Cheu. Essa foi o meu primeiro contacto ao vivo com o Benfica. Como é que foi ficar ali perto dos ídolos? Imagino que tenha ido ao relvado. Foi fantástico, porque eu fui lá para dentro do relvado, fui tocar o hino nacional, e pela primeira vez, não só aquele ambiente que eu só via na televisão, ainda por cima ao pé dos meus ídolos. Tinha algum ídolo em particular? Ia-lhe perguntar isso. Nomeadamente o Nené, que sempre foi o jogador que sempre me encheu as medidas. E homenageou ali com 3 golos, não é? Ele fez esse favor a mim e aos benfiquistas todos. A primeira vez que vi o Benfica no antigo Estádio da Luz foi no mesmo ano, mas já no final do ano. Eu lembro, foi um bom jogo também, que o Nené marcou 2 golos. Marcou 2 golos, ele tinha esse defeito. Marcava muitos golos e marcou-os ao Porto, numa das primeiras supertaças que houve na altura. Que era das primeiras que começou a haver a supertaça, que antes não havia. O Nené fez 2 golos, ainda na primeira parte, mas depois perdemos a supertaça porque o Porto ganhamos 4-1 com 3 golos, ou 2 golos do Jacques, salvo erro. Para esse foi o primeiro contacto no Estádio da Luz. E no novo Estádio da Luz, qual é aquele jogo que mais o marcou? Tem algum? Tenho alguns. O que me marcou mesmo mais por várias razões foi o jogo de há 2 anos com o Guimarães, porque foi uma vitória inédita, o Tetra, ganhamos 4 campeonatos seguidos, que nunca tinha acontecido na história do Benfica. Eu vi este jogo ao lado de um grande amigo meu, amigo comum, creio que o Zé Manuel Antunes, e ele proporcionou-me também a vinda do meu irmão, que é o meu maior amigo, ainda superior a ele, e um acontecimento raro, porque raramente estou a pé dele a ver o Benfica, e nessa altura então foi excepcional, porque ganhamos o Tetra, e ainda por cima tinha o meu irmão ao pé de mim. Esse seguramente que é o momento que eu recordo com mais satisfação do Benfica. Quem é que o influenciou quando era mais criança para ser benfiquista, para ter essa opção de vida?
Quem me influenciou, curiosamente, eu acho que foram as fotos do Benfica campeão europeu. O meu pai, naquela altura, obrigava-me a ir cortar o cabelo. Usava-se o cabelo muito curtinho e ele obrigava-me a ir cortar o cabelo regularmente. E nessa barbearia tinha 2 fotos do Benfica campeão europeu, também tinha 2 ou 3 daqueles clubes que têm aquelas listas, umas horizontais, outras verticais, de cores diferentes. E eu, quando ficava ao lado deles, eu ficava sempre com o pescoço inclinado para ver as fotografias do Benfica campeão europeu. E então eu ficava a sonhar que um dia talvez viesse a ver um craque daqueles. Por acaso aconteceu porque o Santana, que foi uma figura na primeira final, na segunda já não jogou, infelizmente, porque não havia substituições e ele já jogava o Eusébio, não é? E o Santana acabou por jogar em Friamundo, o que foi um acontecimento para os friamundenses todos e, sobretudo para mim, que mais tarde conheci pessoalmente. Inclusive, uma ocasião deu-me boleia de Guimarães para Friamundo e essa foi uma... A boleia de um ídolo. Bem, podia ser o título de um filme ou de um livro, quase. Ele gostou tanto de Friamundo, que ficou lá o resto da vida a morar. Depois, entretanto, foi treinar outros clubes, mas acabou por falecer lá. Com 70 anos, ele morreu muito cedo. Mas eu tenho essa história para contar, que o Sr. Santana deu-me boleia de Guimarães a Friamundo. Curiosamente, o Benfica jogou há pouco tempo em Friamundo também, para a Taça de Portugal, não foi? Com 2 golos de André Gomes, penso que ganhamos 4-0, não foi? Sim, mas já foi há uns anos. Há uns anos. Já foi há uns anos. Não foi assim há tanto como esse, com o André Gomes. Ainda... Sim, há uns anos, 5, 4, por aí. Sim. Talvez. Muito bem, vamos já voltar a falar, vamos passar para as escolhas. Estamos numa semana de derby de Lisboa, por isso, já sabe, João Gonçalves, tua escolha para a jogada ofensiva da semana. A resposta positiva, rápida e concludente de todos os adeptos do Benfica que querem marcar presença em Alvalade. Difícil acesso aos bilhetes, teve que haver aqui alguns critérios para se libertarem os bilhetes de Alvalade, mas a resposta é inequívoca. Há uma confiança total na equipa do Benfica. Atacar o mês de fevereiro, ao primeiro jogo do mês de fevereiro, e é talvez, para não dizer de certeza, o ciclo mais decisivo que o Benfica vai agora atravessar, porque não é só, este é o primeiro de 3 derbys, embora, contextualizando, isto é um jogo de campeonato, é um jogo muito importante para o Benfica no campeonato. Para o Sporting já não é assim tanto. Para o Sporting é só aquele jogo que eles uma vez por ano têm, que é ter o contacto com o clube que gostavam de ser desde 1906. E tem uma tarefa que é quase sempre a mesma, ano após ano vão revalidando essa tarefa, que é tentar impedir o Benfica de chegar ao título. Não é mais do que isso. O Sporting está a 10 pontos no primeiro lugar, isto é um facto, nem é polémico, e o Benfica vai à procura de meter pressão no Porto, de continuar a liderar, e acho que há uma confiança, não é aquela confiança excessiva, não é aquela basófia, não é aquele sentimento de superioridade, não é nada disso. Há uma confiança muito grande no processo de jogo do Benfica, naquilo que está a acontecer no Benfica desde o princípio de janeiro, ou desde o meio de janeiro, se quiseres, e um sentimento que, se calhar, aqui já estou a falar por mim, não sei se é unânime, mas um pouco aquela derrota em Braga com o Porto não me convenceu nada. Ainda por cima, nós falámos muito aqui, tive algumas críticas ao facto de termos batido muito na Taça da Liga, mas a verdade é que aquele clássico não me convenceu de maneira nenhuma. Aquele 2-2 ia levar o jogo para outra dimensão, não quero voltar a falar nisso, mas acho que abre muito boas perspectivas para um novo jogo contra uma equipa que, quer queiramos, quer não, é candidato ao título todos os anos. Consideras? E, portanto, não considero, é assim, é da tradição. Na Escócia o Rangers também é candidato todos os anos quando está na primeira divisão e aquilo cai sempre ao mesmo lado, não é por aí. Mas acho que a este nível é um jogo com muito mediatismo, é dos poucos jogos de campeonato português que é de primeira divisão propriamente dita, e acho que o Benfica deu uma grande resposta em Braga e acho que estamos todos muito confiantes que a coisa pode correr bem no domingo, assim deixa o VAR e assim deixa os árbitros. João Tomás, como é que olhaste esta semana as palavras do Presidente do Sporting? Houve quem tivesse ficado surpreendido porque depois de termos tido uns 4 anos, ou 5, ou o que é que foi, de Bruno de Carvalho, pensava-se que havia um outro Sporting que estava a ser liderado. Só que as pessoas esquecem-se de uma coisa. Há algo
que é um denominador comum entre o Bruno de Carvalho e qualquer outro sportinguista que seja um destes sportinguistas que nós conhecemos e que ligue mesmo ao clube, que é um anti-benfiquismo primário. Aquelas declarações são absolutamente inanarráveis, tendo em conta ainda por cima, quando nós conhecemos o futebol português há 20 ou 30 anos, já para não falar desde o início dos anos 80, mas, e o presidente do Sporting ainda por cima sentou-se no banco várias vezes e portanto viu o Porto uma data de vezes, consegue dizer aquelas barbaridades sobre o Benfica que são que não têm qualquer fundamento ainda por cima. São produto de e-mails roubados, descontextualizados, de bocas que aquilo não tem lá nada. Porque a única coisa que eu digo sempre sobre isto é que se houvesse alguma coisa para ser descoberta, a sério, com os e-mails todos escrutinados, já teriam descoberto de certeza absoluta. Enquanto e-mails do Sporting, e-mails do Porto, e-mails de cashball, e-mails de apitos dourados, essas coisas, isso aí não temos. Tivemos uns telefonemas do apito dourado e foi suficiente. Mas mesmo assim, depois do que se passou na Taça da Liga, com um Sporting Benfica à frente, passado 3 dias, a dar ares de que se pugna pelo fair play, por isto e por aquilo. Aquilo são declarações que são incendiárias, são provocatórias, são difamatórias e que não têm qualquer fundamento. E depois mesmo assim quer parecer um senhor. Só que eu acho que ainda ninguém disse o que aquilo foi verdadeiramente. Eu acho que aquilo revela um receio que o jogo possa correr mal. E então trata-se de criar já um discurso anti-benfiquista para, caso corra mal, o anti-benfiquismo prevaleça ao sentimento que é normal no Sporting, que é uma medida que é um preventiva, sentimento de clube derrotado e à partida. Isto só revela isto, independentemente do que se vai passar no jogo. Vou só dar 2 exemplos muito rápidos. 86-87, o Sporting fala dessa época por causa de uma goleada, o Benfica fez uma dobradinha. 2015-2016, o Sporting fez o seu tri, ganhou ao Benfica na Supertaça, na Luz para o campeonato e em Alvalade para a Taça Portugal, e o Benfica fez o seu tri campeonato. E estas diferenças acho que são basilares na forma como os clubes se diferenciam e como os adeptos de ambos os clubes se pronunciam em relação aos derbys que vão acontecer. Domingos, para quem vem do Norte, nasceu no Norte, o rival é o Sporting ou o Porto, o grande rival do Benfica? É o Porto, claramente. O Sporting não faz cócegas. Aliás, o Sporting nos últimos 36 anos ganhou 2 títulos, não é? Exatamente. O último, eu acho que o Mar Morto ainda era doente. Ainda não tinha morrido. Quem é que se lembra disso? Ninguém. Faz sentido tratar o Sporting como um grande, ter esse estatuto de grande? Eu acho que faz, em certa medida, pela força social que o Sporting inegavelmente tem. O número de adeptos, é isso? Desportivamente não faz qualquer sentido. Quanto ao presidente do Sporting, eu acho que é inadmissível, mas é previsível. Bastava ver o comportamento que ele tinha no banco de suplentes. O Jesus, o Otávio e o próprio Bruno Carvalho pareciam uns meninos de cor ao pé dele, muitas vezes. Aliás, ele foi expulso, que deve ser uma coisa inédita. O Frederico Brandas, médico, foi expulso do banco de suplentes do Sporting, levou um mês de castigo. Ele também esteve no Afeganistão. Pois, talvez por isso é que ele tenha aquele espírito de basófia guerreira, porque ele não creio que ele lá também tivesse tido qualquer experiência no campo de batalha. Pode ter estado trajado com camuflado, não sabemos também. Provavelmente. O que ele faz agora é camufla-se. Muito bem. Frase da semana, João Tomás. Escolhi uma frase do Bruno Lage, vamos dar aqui um regressinho ao futebol, em que o nosso treinador disse, a seguir ao jogo com o Boa Vista, disse: queremos ser uma equipa que tem bola, quando a perdemos temos de ter uma reação muito forte. Eu escolhi esta como poderia ter escolhido outras 10, porque, só para realçar novamente, que no meio desta confusão toda, o Benfica tem um treinador que privilegia falar sobre futebol, que já chuta para canto perguntas que são claramente provocadoras, e que prefere falar de futebol, que é a função dele, que é falar de futebol, porque ele é treinador de futebol. Não é treinador de polémicas, não é treinador de rivalidades bacocas, não é treinador disso, é treinador de futebol. Ele fala de futebol e nesta em particular, a continuação desta frase é qualquer coisa do género: já o temos feito,
outras vezes ainda não conseguimos. No início da época o Benfica teve coisas boas, esta era uma delas, e depois perdeu, temos que a recuperar. Eu acho que também essa frase também explica se calhar o percurso que o Benfica teve esta temporada, que não nos podemos esquecer que teve que começar muito cedo, com níveis competitivos fortes, para apurar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e eventualmente isso provocou alguns problemas físicos na equipa, e quando digo problemas não são lesões, são apenas frescura física e mental, e se calhar afetou o percurso do Benfica. E agora isso tem que ser recuperado, porque depois com os maus resultados veio alguma descrença, e tudo isso tem que ser reforçado, e o Bruno Lage refere essas situações, nomeadamente quando diz reconquistar os adeptos e outras coisas do género, mas depois não se limita a aspectos psicológicos e fala muito de futebol, e eu, para mim, enquanto adepto, é isso que desejo, porque é isso que tenho, não só eu, o João Gonçalves também aqui ao lado também tem-no feito. Eu estou habituado a ver na NBA, vejo os treinadores a falar de basquetebol. Não os vejo a falar de aspectos laterais. E é esse tipo de conteúdos que eu quero consumir e, portanto, ao ter um treinador do Benfica que o faz, fico bastante contente, que aliás é extensivo aos treinadores das camadas jovens, não só o Renato Paiva, que tem mais visibilidade que os outros, mas também os outros treinadores, o Luís Araújo, etc., também falam bastante de futebol, e isso para mim é bastante útil, porque também aprendo. Domingos, o Benfica teve um jogo, finalmente, mais do que 3 dias para preparar um jogo, não é? Já podemos dizer que neste jogo frente ao Boa Vista vimos um Benfica à imagem de Bruno Lage? Eu creio que sim. Olhando para o percurso do Benfica até o último jogo antes de ele pegar na equipa, eu acho que os 2 primeiros jogos já deu para perceber que havia algo de muito dele, e neste jogo com o Boa Vista finalmente vimos um Benfica muito pressionante em zonas adiantadas do campo. Os jogadores do Boa Vista, sem saber para onde é que se haviam de virar, ganhamos a bola nessas zonas adiantadas e criávamos perigo automaticamente. Isso demonstra que ele não precisou de muito tempo para criar uma identidade da equipa, à imagem dele, creio eu, porque eu vi alguns jogos da equipa B e era precisamente isso que o Benfica fazia, e ele não precisou de muito tempo, que revela não só a sagacidade dele, mas a inteligência em tão pouco tempo conseguir incutir esses valores na equipa. E quem foi o melhor em campo frente ao Boa Vista? Para mim, sem dúvida nenhuma, eu gostei de muitos jogadores. Houve muita gente que jogou bem, mas o João Félix, sem dúvida, que é um craque mundial. Não é português, é mundial. E vamos já falar desse talento chamado João Mágico Félix. Frase da semana, João Gonçalves. Júlio César, ex-jogador do Benfica, saiu há pouco tempo daqui, grande figura a nível mundial, e que disse praticamente a receita que é preciso pôr em prática para a segunda volta do campeonato, é meter pressão em cima do Futebol Clube do Porto. É muito por aí que Bruno Lage tem respondido nas conferências de imprensa quando lhe fazem perguntas sobre o campeonato, quando resolvem falar de futebol, e o Bruno Lage tem insistido forçosamente ter que ganhar jogo a jogo, ter que ir metendo pressão na frente, porque é mesmo assim, quem vai atrás tem que meter pressão na frente. O Júlio César teve algumas declarações sobre o campeonato, sobre a sua experiência no Benfica, é mais um ex-internacional, curiosamente brasileiro. Daqui à frente vamos falar de um outro que fica com um carinho e um respeito muito grande pelo Benfica, mas também com muita confiança no Benfica atual. E o Júlio César ainda é um jogador que esteve aqui recentemente e ainda conhece a maior parte daquele balneário, daquele plantel, e portanto é uma voz a considerar. Além disso, ele disse algo como: para o Benfica já nem é novidade, para o Benfica, para este grupo de jogadores, na sua maioria com os quais conviveu, nem é nenhum drama ir atrás do líder, porque já aconteceu durante aquele ciclo de 4 anos, de 4 vitórias, 4 campeonatos, aconteceu o Benfica ter que correr muitas vezes muito de trás e depois chegar lá. E é nestas palavras de jogadores que andaram lá dentro e que sabem, e o Júlio César, para quem não tem ideia, é mesmo um figurão a nível mundial. Ainda agora esteve em Itália, em Milão, e foi tratado como um deus pelos adeptos do Inter de Milão, que o consideram um dos melhores guarda-redes de sempre. E sim, a Itália tem havido bons guarda-redes na história do Inter. Domingos, para um adepto do Benfica, o receio vai mais para o adversário Porto ou para as arbitragens? Eu costumo dizer que o árbitro influencia sempre um jogo, qualquer que seja. Mesmo arbitrando bem, ele está a influenciar o jogo, porque pode arbitrar mal. Portanto, a minha preocupação maior
é o árbitro, mas também os vídeo-árbitros. Também é um problema neste momento. É um problema. Uma preocupação. É uma preocupação e ficou bem vincada neste último fim de semana, naquela vergonha que aconteceu em Braga. Já agora, qual era o árbitro mais indesejado para o derby? Eu não tenho nenhum que goste, para ser franco, mas confesso que prevejo o Hugo Miguel ou o Soares Dias para os 2 próximos jogos com o Sporting. Qual era o árbitro mais indesejado para ti, João Tomás? Mais indesejado? Mais indesejado este ano, qualquer um. Qualquer um, porque as arbitragens... Se bem que eu acho que as arbitragens... Diga-me um, João. Não consigo dizer, a resposta é essa. Mas as arbitragens nos jogos do Benfica não têm sido nem boas nem más. Há erros, como é normal no futebol. Mas diga-me um, João. Para mim o que é pior é nos jogos do Porto. E meter pressão no Porto, como o Júlio César diz, eu lembro de 2 situações. Uma é uma coisa que eu não acho muito bem, mas é meter conversas telefónicas no YouTube. Isso meteu bastante pressão no Porto. Outra forma de ter pressão no Porto por exemplo, um Porto-Benfica, como houve aqui há uns anos, em que durante uma semana pairou a ideia de que iria haver observadores da UEFA para observar o árbitro essa partida e a arbitragem foi excelente. Portanto, isto é o que se chama dar a volta ao mundo para não Isso chama-se responder. pressionar o Porto. João Gonçalves, diz-me um. Artur Soares Dias. Porquê? Epá, estás-me a pedir um e eu respondo que aquele que Historial mais... com o Benfica, é isso? É muito infeliz nos jogos com o Benfica. Eu ainda tenho na minha memória aquela noite chuvosa no Jamor. MVP da semana, João Tomás. Eu estou um bocado atrabalhado por ter ouvido Artur Soares Dias no para-árbitro do Sporting Benfica, que seria o preferido. Isso é porque Não, o posso ser nenhum, indesejado. Indesejado, pois é. Sim, esse seria um deles. Agora mas há tantos outros. MVP da semana, João Félix. Que grande exibição contra o Boa Vista. Este miúdo é gênio dos pés à cabeça e por isso é que marca golos de cabeça, como já marcou 2. E depois dos pés também. E é sobretudo muito inteligente a jogar a bola. E já está naquela fase em que já ultrapassou toda a eventual vergonha que pudesse ter. Que eu acho que ele nunca teve. Eu disse aqui num programa aqui há uns tempos que eu até me lembro... O João Gonçalves até ficou assim a olhar para mim quando eu disse aquilo, mas eu defini o João Félix a dizer que ele é um jogador que tem muita lata a jogar. E o ter lata a jogar é no sentido em que é um miúdo que aparece ali e depois ele é melhor que os outros. Era só uma questão de velocidade de execução. Mas depois faz as coisas que tem a fazer. E estava-me a referir na altura a um gol que ele marca de calcanhar num jogo da UEFA Youth League. O João Félix é capaz dessas genialidades porque tem a capacidade técnica, a criatividade e depois a personalidade para fazer. Isso depois repercute-se em coisas mais simples. E as mais simples são jogadas que a maior parte dos jogadores tem imensas dificuldades para fazerem. Uma comparação exagerada é ver o Messi. Não é? O Messi parece estar sempre a jogar numa dimensão diferente dos outros. O João Félix, neste momento, a espaços, pelo menos, em Portugal, já é isso. Agora, vamos ver o que é que ele vai dar no futuro. Eu acredito que vai chegar muito, muito longe nesse aspecto e a exibição contra o Boa Vista, havia muitas pessoas a dizerem, pá, batam palmas ao miúdo, não vamos ter muito tempo para bater palmas ao miúdo porque parece muito difícil com um jogador daquele talento, com aquela idade e com aquele desempenho que fica há muito tempo, porque o futebol é assim. Nós é talento a mais, não é? Para o futebol português, infelizmente, em termos monetários. E para o que o futebol português merece. Isso aí já nem vamos por aí. João, tens números do João Félix? Não, mas vi uma... Eu, como já disse aqui há umas 2 ou 3 semanas, ainda são muito poucos golos para eu prestar atenção aos rankings. Se bem que 7 golos na primeira época em competições oficiais e com a idade deles é muito interessante. Igualou a coluna, não é? Pois era isso que eu ia referir. Eu não sei se isso é verdade ou se não é, mas apareceu essa estatística baseada num software, num site qualquer, em que falou sobre o coluna. E pronto, e todos nós sabemos o impacto que o Coluna teve no futebol benfiquista, apesar de que nessa altura era mais avançado, depois foi médio a maior parte do tempo, mas sim, é uma... E eu acho que era referente ao Campeonato Nacional apenas, porque se nós considerarmos competições oficiais, aí tenho muitas dúvidas que, por exemplo, que o Guilherme Espírito Santo não tenha marcado mais, porque o campeonato regional, apesar de hoje em dia nós não damos muita importância, fazia-o puramente para o nacional, portanto era uma prova importante. Mas sim, são de qualquer forma, ainda por cima estamos em 2019, em que o futebol é muito mais físico, muito mais rápido, e portanto eu penso que é mais difícil para jogadores mais novos se ingrarem tão depressa do que era antigamente, mas é uma teoria, não sei se corresponde à verdade.
Imagem da semana, João Gonçalves. É o gol do João Félix com o Boa Vista. Além disto tudo, deixa-me dizer que tive uma sensação estranha com um jogador tão novo. Eu já tenho saudades de quando o João Félix era um segredo bem guardado nosso. E quando vínhamos aqui apontar como um futuro radiante. Vou aqui partilhar uma visão mais internacional do que está a acontecer com o João Félix no Benfica. Nós somos muito redutores em relação ao João Félix. Aqui estamos à vontade sempre apontarmos estas qualidades que ele agora está a mostrar. Há um interesse assustador a nível internacional com o que se passa com o João Félix. Eu, por vias da rede social Twitter, falo com bastantes brasileiros. Conheci pessoalmente um brasileiro que está em Portugal, faz um podcast com o 4231, que aconselho, fala muito sobre futebol. E fui contactado pelo Marcos Alves, que é o correspondente do Brasil na Europa para a Bleacher Report, que há um bocado estávamos a falar, e também para a 442 da Inglaterra. E tive uma conversa engraçada com ele, que vai sair o que eles chamam, os brasileiros, uma matéria, portanto um artigo de fundo. Eu não sei se ele conseguiu chegar a falar com o Renato Paiva, que foi aquilo que eu aconselhei para ele falar com alguém que conhece muito bem. Eu dei a minha opinião enquanto comentador da BTV e enquanto adepto do Benfica, e está para sair essa entrevista, e eu sinto um sabor um bocado agrodoce, como se costuma dizer, porque por um lado é mesmo um orgulho falar do João Félix e estar a vê-lo a brilhar nesta altura. Eu estou a tentar desmistificar internacionalmente aquela ideia que é o novo Rui Costa. Eu acho que ele é mais que um Rui Costa, não, é diferente do Rui Costa. Eu acho que ele é mais um João Pinto, nem que seja só por esta capacidade que ele tem de jogo aéreo, que é muito rara num jogador tão bom, tecnicamente, que vem das aulas para dentro, bom nos dois corredores, e depois aparecer na área e fazer a diferença. O Rui Costa não tinha esta tendência. O João Pinto acho que foi um bocado injustiçado na história do futebol em relação a isso. Talvez agora com o João Félix se volte a falar sobre o João Pinto, e eu vejo isto porque, por exemplo, esses brasileiros do 4-2-3-1 disseram que infelizmente não acompanharam a carreira de João Pinto e não conseguiam perceber, mas o Rui Costa, eles sabiam quem era. Isto tudo para dizer que é um pouco o que o João agora estava a dizer, é desfrutar o máximo possível. O João Félix está neste momento a concretizar tudo aquilo que dissemos aqui durante muitos meses. É, nesta altura, a figura do futebol do Benfica, não há como contornar isso. E em jeito de remate também podemos dizer o Porto roubou meios, o Benfica roubou um talento enorme do futebol também português. Acontece aos outros, não é só o Benfica, exatamente. João Félix. Domingos, vale a pena também pegarmos nesta questão. O João Félix é mais Rui Costa, mais João Vieira Pinto, ou é um misto dos dois aqui? Eu gosto muito do Rui Costa, do João Pinto enquanto futebolista, era um admirador dele, mas acho que ele é melhor do que os dois, sinceramente. Já agora deixe-me só dizer, curiosamente, a visão internacional, que é só para fazer justiça, perguntaram, sei lá, mais Rui Costa, mais Kaká ou mais Zidane? Foram os jogadores... Kaká também é um que é mais jogador Kaká, que... se tivesse que comprar. Mas achei curioso o João Tomás, quando falámos do João Félix, e ele falou no Messi. Acho que isso quer dizer tudo. Só se pode comparar um gênio a um gênio ainda maior. O Messi, para mim, é o maior gênio de todos os tempos. E o João Félix tem muito de gênio. Acho que podes começar a chamar João Félix. E esta posição é melhor para o João Félix? Eu creio que sim, também. Sem dúvida que é onde ele pode explanar toda a sua capacidade. Aliás, eu acho que os génios não devem ser espartilhados em nenhuma zona do campo. Deve-se-lhe dar liberdade para eles nos deliciarem a nós e pôr a equipa a jogar à volta deles. E esta dupla, esta sociedade João Félix e Seferovic? Está a resultar. Aliás, o Seferovic também tem sido uma agradável surpresa, que nos primeiros 4, 5 jogos que ele fez cá, parecia que ia ser este jogador que está a ser agora, depois desapareceu. Também mudou a tática, não é? Também não favoreceu nada, não é? Ficou um bocadinho na sombra do Jonas e de outros. E agora está a fazer uma época fantástica, penso que é a melhor de sempre. E agora com essa muleta do João Félix, o Pizzi está a jogar enormidades outra vez. Fez um grande jogo agora a descair para o lado direito, mas ele não é uma ala, ele joga muito por dentro e faz passos de ruptura fantásticos. E eu acho que estão reunidas as condições para o Benfica ficar cada vez mais forte, sobretudo com esse gênio que se chama João Félix. João Félix. Jogada da semana, João Tomás, escolheste um canivete suíço, é isso? E escolhi o gol do Seferovic, o primeiro gol dele mas escolhi também por causa da jogada toda, e a jogada toda tem aqui este protagonista,
o João Félix. Isto parece tão fácil, este centro, e porquê é que nunca acontece? E o João Félix é o segundo que faz. Aquela bola sai assim meio em banana, como se costuma dizer, um arcozinho, tensa, que o defesa, se vai à bola, corre o risco de fazer autogolo, o guarda-redes não tem tempo para lá chegar. Aqui a questão é saber se é melhor a finta ou a assistência, não é? Pois, o desprezo com que ele passou pelo defesa também valoriza a jogada. Não, é melhor a finta. É melhor a finta. Uma porrada, não é? Exato. É melhor a finta, mas porque se trata do João Félix, é melhor a finta, porque depois ele chega àquele momento e quando faz este passo... É que se vê, não é? Sim, isto aqui é... Parece fácil, não é? Sim, isto aqui é, olha, apareceu aqui uma camisola xadrezada, deixa-me lá deixar ficar para trás. Porque depois ele faz parecer a assistência facílima e por isso nós centramos todos na finta. Mas ainda durante este jogo nós tivemos várias jogadas boas que depois morrem porque a bola bate num defesa, porque no centro não é fácil. E quem vê muito futebol sabe que 90% dos lances em que as bolas vão para a área são cortadas por defesas, porque os defesas não é por serem mais rápidos sobre a bola, é porque só querem destruir, enquanto os avançados querem marcar golo. E, portanto, isso torna a abordagem ao lance totalmente diferente. Mas, para já, pronto, vou aqui enaltecer o Seferovic. Para mim não há meios golos, os golos são de quem os marca, porque é o mais difícil lá no futebol. Mas a jogada toda do João Félix é extraordinária e, sobretudo, porque ele começou a pressionar nas vistas, estava ao meio, finalizava. Ele tinha aquela característica de marcar muitos golos nos Júniors e fez um hat-trick na equipa B e deu continuidade nas cenas. Mas ele, neste momento, ele já está a dominar o campo todo. Ele vai à direita, vai à esquerda e, principalmente agora com o Bruno Lage colocou na posição que para mim é melhor para ele, que é ao meio vai para as faixas e anda um bocado como quer, à semelhança, o Domingos referiu, à semelhança um pouco do Messi, que tem liberdade para pôr a sua genialidade ao serviço da equipa, que é algo que eu, desde o início da época, dizia que acho que é preferível para os jogadores como o João Félix, porque para correr, e não quer dizer que ele não corra muito, aliás, esta jogada é um exemplo de que ele corre bastante, mas para trabalhos mais físicos, isso estão lá outros jogadores, porque ali interessa é a genialidade, e a genialidade no Benfica só há mais um com tanta, que é o Jonas. João Gonçalves, esta jogada é Miró ou Picasso isto? É Miró. E é uma chatice, porque deu a volta ao mundo por via da facilidade em transformar isto num vídeo pequenino distribuído nas redes sociais e tínhamos meio mundo, se calhar a Europa toda do futebol mais interessada, a comentar quem é que era este menino. Era isto que eu estava a falar há pouco. Neste momento já não podemos falar do João Félix como um segredo bem guardado nosso, e que até despertava algum humor nos rivais, a dizer que estávamos já a fazer daqui uma grande coisa. Neste momento já está à vista de todos. A jogada, eu sou muito fã deste desprezo que há pelo adversário que vem. Portanto, se o João Félix não saltasse, era capaz de ser ali ceifado. E, aliás, deixa-me dizer, isto foi mais uma arbitragem, o Paulo Costa, não é? Que veio aqui à luz fazer... Rui Costa. Irmão de Paulo Costa, sim. Eu bem parecia que isto é tudo familiar, porque o talento para arbitrar é o mesmo, é zero. Foi um árbitro chato, parou o jogo várias vezes, não marcou as faltas que ia marcar e, apesar disso, o João Félix não se preocupou nada, espalhou esta magia. Mas eu já tenho este sentimento misto. Por um lado, muito contente, muito orgulhoso, por outro, joga um bocadinho menos, porque já está a dar muito nas vistas. Muito bem, fechamos então esta primeira parte de uma semana do melhor com Miró. Vale a pena ver esta jogada até ao fim. Impressionante a jogada do gol do Benfica, construída por João Félix e depois Aris Seferovic. Fique por aí, o intervalo é curto, até já. De regresso nesta segunda parte, uma semana do melhor. Domingos Leal, vamos ao 11. Vamos lá. Vamos começar pela baliza, então. Vamos lá. Há jogadores que, na minha perspectiva, têm que estar sempre no 11 ideal do Benfica. E vou falar em jogadores apenas que vi jogar. E começo pelo Bento, que jogadores que formataram a mística benfiquista e eram portadores dela também. O Bento, sem dúvida, já tivemos grandes guardas aqui. O último até, que para mim talvez seja o melhor do mundo neste momento, o Ederson. Mas o Bento é o nosso Bento. O lateral direito, o nosso Veloso também.
exatamente pelas mesmas razões, também pela qualidade futebolística, obviamente, mas pela mística que transportava e que nos transmitia. Outro central que tem é o grande capitão Humberto Coelho, obviamente. Ao seu lado, Ricardo Gomes, para mim o melhor central que eu vi jogar em toda a minha vida. Defesa esquerda, Schwartz. Acho que é o João que não vai me falar com ele. Embirra com Schwartz, defesa esquerda. Mas para mim, Isso é uma calúnia. para mim o Schwartz era um jogador completo. Ele não era só defesa esquerda, era também ala e até trinco. Ele era um jogador fabuloso. É isso que eu digo. Era um jogador fabuloso. No centro do terreno, eu hesitei muito porque eu gosto muito do Shell. Eu gosto muito do Shell também, exatamente pela mística, mas o melhor trinco que eu vi jogar no Benfica foi o Jonas Stern. Era um jogador fabuloso e até para a equipa que eu ponho a jogar eu preciso de dois tipos musculados no meio campo. O outro é o Stromberg também um jogador fantástico, que fazia-nos tanto jeito agora com o Gabriel a jogar assim, pronto, já não é tão mal. Do lado esquerdo, Valdo, obviamente, um dos melhores jogadores de sempre que eu vi jogar no Benfica também. O Génio de Chalana, sem dúvida, que tal como o João Félix, na minha equipa podia jogar onde quisesse. O Rui Costa, se calhar daqui por um ano, se calhar seria o João Félix, mas para já é o Rui Costa. E, obviamente, o Nené. Tem que ser, aí não há hipótese, não é? O grande Nené. O João Tomás substituía só ali o defesa esquerda, não é? Ou então acrescentava o Magnussen para serem 4 suecos em vez de 3 suecos. Eu acho que é a primeira vez que temos 3 suecos no 11 da vida Eu gosto muito do convidado. Magnussen, mas não tira o lugar, ninguém tira o lugar ao Nené. Só por isso, senão talvez fosse ele. Nem mesmo o Martin Pringle, para termos 4 suecos. Não, eu só as batatas fritas mesmo. Ainda houve o Anderson. Ainda houve o Anderson, é verdade. MVP da semana, João Gonçalves. Samaris. Vamos aqui pensar na volta que Samaris deu em meia época. O Samaris, claramente, até janeiro não era opção, ou raramente era opção no Benfica. Rumores que davam conta da saída de Samaris, problemas com renovação, até se falou em rivais. E isto mostra muito o profissionalismo do Samaris, que já está aqui há uns tempos. É um jogador com quem simpatizamos muito, nem que fosse só pela forma como comunica e como aprendeu a falar português, mas é um jogador muito útil. E isto é a prova. Eu, quando me pedem exemplos de profissionalismo no futebol, vamos esquecer os génios como o João Félix, que nasceram subdotados e só têm que ter cabeça para pôr esse génio ao serviço do futebol. Há jogadores como o Samaris que têm que ter realmente muita força de vontade e muito profissionalismo. O Samaris é o exemplo acabado de como uma mudança de ciclo acaba por passar de um jogador de reserva para titular e muito importante na manobra da equipa. Isto tem também a ver com o fecho do mercado que vamos falar já a seguir. O Samaris acaba por dar aqui 2 posições ao treinador, a 6, médio defensivo, e sabe-se que pode fazer de central, e sabe-se também que Conte e Lema chegaram este ano e não estão a conseguir marcar muita diferença, e portanto é mais um backup também para andar para trás. Portanto, acho que é de toda a justiça de darmos aqui uma palavra ao Samaris. Não sei se ele vai ficar cá depois do fim da época ou não, mas acho que isso também não é importante. O que é importante é que nesta altura, muito importante da época, o Samaris disse presente e fez uma excelente exibição contra o Boa Vista, apesar de ter feito aquele penalti que, se quisermos ser engraçadinhos, deu a oportunidade ao seu compatriota de brilhar, e eles são os 2 prováveis titulares da seleção grega e, portanto, acabou por ser um final feliz. Mas E aquela última imagem mais parecia isso, não é? Que estavam os eu em dois a casa rir-se conseguia todo. pensar nisso, depois quando fui ver a imagem parece que ainda gozaram um bocado com a situação. Mas a verdade é que mereceram aquela felicidade, e acho que é justo salientarmos aqui, porque os ciclos trazem isto mesmo. Alguns jogadores perdem um bocado o comboio, neste caso até é o Alfa Semedo, para sermos diretos, mas o Samaris está a corresponder e a justificar a aposta. Domingos, como é que analisa também esta, entre aspas, naturalmente, nova vida de Samaris? Analiso com agrado. O Samaris, ele encarna um pouco também uma certa mística benfiquista que ele adquiriu rapidamente. Até a forma como ele aprendeu a falar português, que não é muito comum, não é? Em pouco tempo falava melhor português do que alguns portugueses que agora estão a regressar da Arábia, não é?
E o Samaris, exatamente, que sempre nos transmite essa garra. Aliás, há um golo que ele agora festeja com a equipa à volta dele e é ele o mentor daquela união toda. Agregador. E isso diz muito do papel dele, não tanto até como futebolista, que está a demonstrar a sua utilidade agora. Para mim é um mistério como é que ele desapareceu durante tanto tempo, mas também essa faceta de certeza absoluta que ele faz um bom balneário. É muito importante nesta altura. Claramente, esse é um bom exemplo, esse momento do festejo Exatamente. do gol. João Tomás, se por acaso Feza estiver recuperado para o jogo em Alvalade, achas que deve ter entrada direta no 11? Porque aqui falamos também, quando falamos de Samaris, há parceria com Gabriel, não é? A forma como estão a jogar os dois jogadores. Qual é a tua opinião? Acho que o Feza é indiscutível. Do meu ponto de vista, é indiscutível. Se estiver bem fisicamente, é indiscutível. Aí colocavas Feza e Gabriel. Sim. Avançamos para a jogada da semana, João Gonçalves. Tem que ser o fecho do mercado. Tivemos aqui até ontem à noite, até tarde, a fazer o balanço, a tentar contextualizar as saídas e o acerto no plantel do Benfica. Eu queria chamar a atenção aqui, já o disse aqui ontem à noite, mas acho que isto é importante. Fica sempre um sentimento nos últimos, sei lá, eu vou dizer 5 anos, 5 temporadas, fica sempre um bocado um sentimento de frustração de dia de Natal, quando fecha o dia 31. Parece que os adeptos do Benfica, no seu global, estão sempre à espera de uma prenda de última hora, de um reforço de última hora. Que fique claro, eu também alimento isso porque passo os últimos dias de mercado de olho a ver onde é que o Benfica está interessado ou não. Mas há uma coisa que temos que ser claros. É muito difícil tu em janeiro, principalmente no mercado de janeiro, ires buscar um jogador que faça a diferença, que dê campeonatos, e que seja ao alcance dos cofres do Benfica. Eu tenho esta teoria e acho que o Benfica tem comprovado no último ciclo de 5 anos ganhou 4 campeonatos. E não parece que tenha ganho nenhum em janeiro. Não foi com um grande reforço de janeiro. Só para fazermos uma reflexão sobre isto. Se me disserem que estava à espera de um reforço numa área ou outra, claro, pode vir sempre um jogador. Mas E houve 4 reforços que vieram da equipa B, não é? é que a questão é Jota, essa. Ferro, Zlobin e Florentino, não é? Perfeito. Era aí que eu ia chegar, porque tu agora estás num outro ciclo. E o ciclo tens uma ponte que o Renato Paiva explicou na quarta-feira depois do jogo com o Aroca, que é muito importante e que se calhar é bom as pessoas porem agora atenção nisto. O Bruno Lage conhece muito bem, muito melhor de qualquer pessoa, até melhor que o Renato Paiva, a equipa B atualmente, porque teve 6 meses de trabalho na equipa B. E com 1 mês de trabalho na equipa A, quem melhor do que ele para olhar e dizer aqui eu posso ir buscar à equipa B jogadores que deem resposta imediata. Estamos a falar do Zlobin, estamos a falar do Ferro, estamos a falar do Jota, estamos a falar do Florentino. São jogadores que nós aqui, semana após semana, que vamos vendo os jogos das formações jovens, há muito tempo dizemos que tem espaço. Se tivesses que apostar as fichas num destes 4 jogadores que estava agora aqui principal, qual era aquele que apostavas? Florentino. Porquê? Vai ser uma questão de tempo até ser titular do Benfica. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas que vai ser titular da equipa do Benfica, não tenho dúvidas nenhumas. Quem não viu, vá ver o jogo que ele fez com o Aroca à meio desta semana. Quem sabe o último pela equipa B. Logo veremos. Sim, pode ser, mas ficou também um bocado essa ideia. O Korschia foi titular na equipa B. E o próprio Zlobin tinha estado no banco e depois foi titular. Vimos ele aqui a aquecer. Mas deixar só no ar esta ideia, vamos ver o que é o Benfica agora de Bruno Lage. E percebendo também a frustração, não entrou ninguém, o Benfica fez uma grande aposta no Ferreira. Eu assumo aqui, disse-o aqui no verão, achava que marcava 20 golos no campeonato e 6 na Liga dos Campeões. Não resultou, e era um jogador caro, com um ordenado alto, e estamos a falar de um jogador de craveira internacional. Portanto, nem sempre estas contratações são aquilo que a gente espera. Portanto, eu estou confortável com o plantel tal como fica e com a visão que há agora para o futuro breve. Assistência da semana, João Tomás. Foram as exibições do Jota e do Willock contra o Aroca na quarta-feira, se não me engano. Quarta-feira, sim. Bem, isto foi um deleite, ver estes 2 miúdos a jogar a bola. E a jogada toda, não é? Bem, esta jogada toda, isto é de um dos golos, eu até nem escolhi uma jogada em particular, porque era mais a exibição global de ambos. Em relação à pergunta que tu fazes, não discordando do João Gonçalves sobre o Florentino, que concordo, mas eu vou sempre pela genialidade, e neste caso o Jota é o mais genial destes miúdos todos.
se bem que o mais criativo e mais tecnicista ainda é capaz de ser o Willock, eventualmente. Mas o Jota, não sei, o Jota tem arte de ser mais forte fisicamente, mais rápido, mas vamos ver. Mas a exibição destes 2 miúdos não foi nenhuma novidade. Eu também escolhi porque não foi um jogo, não foi um acaso. Isto tem sido a temporada toda que o Benfica tem feito, a equipa B tem sido marcada pelo excelente desempenho destes 2 miúdos, que são claramente de longe e sem qualquer comparação, os 2 melhores extremos que há na Liga, na segunda divisão. Tenho dúvidas se qualquer deles não seria titular em metade das equipas da Primeira Liga. Qualquer deles. Eu acho que, por acaso, tenho certezas disso. Pois, é isso. Não há grandes dúvidas. Não, eu não quero à vontade. Não, atenção, eu tento reduzir ao máximo o otimismo em espaços de 1 hora. Eu há bocado coloquei João Félix e Messi na mesma frase. Portanto, não quis cair em exageros agora, mas eu acho isso. Metade, se calhar, até mais do que metade. Demasiada falta de otimismo não pode ser pessimismo, e nesse caso estou a brincar. Domingos, qual era destes 4 jogadores que sobem, repito a pergunta aqui que fiz ao João Gonçalves, que colocava as fichas todas? Eu concordo com o João Gonçalves. Florentino. Eu creio que o Florentino talvez seja o jogador que esteja mais perto de poder assumir a titularidade do Benfica. É um jogador extremamente inteligente, é o chamado jogador de futebol e não jogador da bola. Ele antecipa muito facilmente o sítio onde a bola cai, está sempre no caminho da bola. E depois tem essa capacidade dos grandes jogadores, é que não complica. Ele passa sempre a bola para o sítio onde nós, como espectadores, pensávamos que passa a bola para ali, e ele passa, que é impressionante, não é? Ele tem essa facilidade de ver em campo aquilo que normalmente nós só conseguimos ver das bancadas. E ele na minha perspectiva, provavelmente é o maior jogador de futuro que o Benfica tem agora na equipa B. Obviamente que o João Filipe também tem a parte da genialidade, mas, como sabemos, nem sempre estes jogadores conseguem depois saltar para o patamar seguinte, como está a fazer o João Félix. Embora eu acredite muito no João Filipe e acho que ele tem todas as condições para vir a ser um potencial jogador do Benfica titular. No imediato, parece-me que o Florentino está bem mais preparado, até pela sua inteligência de jogo, que é fantástica. Enquadra-se nesta forma de jogar no futebol do Bruno Lage? Precisamente, enquadra. Eu também concordo que o Fez é um jogador fantástico. Contudo, eu acho que o Florentino é mais abrangente na forma como aborda o jogo, e eu diria que daqui por uns anos o Florentino vai ser muito melhor do que o Fez, apesar de eu gostar muito dele. E já agora uma curiosidade, a ver se vocês sabem, que altura tem o Florentino? Digo já que engana. João Gonçalves. Pois, ele parece mais baixo do que realmente é. Não sei, digo 1,80? João Tomás. Eu também diria 1,80, mas não sei. 1,83. 1,83, está certo. Avançamos para a imagem da semana, João Tomás. Foi a Associação Europeia de Clubes reunida aqui em Lisboa. Pronto, foram muito bem recebidos pelo Benfica e todos o disseram. Gostaram muito de Lisboa, mas aquilo que eu achei mais interessante, além dos assuntos que foram discutidos, como a calendarização, como o futuro de uma eventual Superliga, os modelos competitivos, pronto, houve muitos assuntos interessantes, mas depois guardei algo que foi dito pelo Agnelli, da Juventus, pelo Van der Sar, do Ajax, por um senhor que eu não me lembro do nome, do Milan, e que todos falaram sobre o Benfica como um dos maiores clubes do mundo. Estou a citar, no caso, o dirigente do Milan, como sendo um clube mítico e muito necessário ao futebol, além de ser um clube empreendedor no âmbito da Associação Europeia de Clubes, em que leva muitas vezes propostas que são na vanguarda do que se discute sobre o futuro do futebol. Muitas vezes ao Benfica a promover essas discussões, mas sobretudo a parte de ser um clube mítico e de ser um clube muito grande. Isto é agradável quando se ouve pessoas, o Van der Sar é um figurão do futebol, é dirigente do Ajax, teve uma carreira incrível também no Manchester United, portanto não é o tipo de pessoa, ainda por cima é holandês, e que geralmente o feito dos holandeses não é muito esse, não fazem muito bem. Sim, tem algum contacto com a realidade holandesa.
Não são pessoas de fazer favores só para dizerem, geralmente dizem aquilo que pensam. E pronto, e o Agnelli e também lá o dirigente do Milan, porque quando se pensa numa Superliga Europeia, e geralmente toma-se mais atenção aos mercados de onde há muito dinheiro, só que depois o futebol vai para além o dinheiro é que conta, mas há algo no futebol que vai para além, que é a magia, que é, por exemplo, já me aconteceu eu estar em Londres a andar na rua com uma camisola do Benfica e chegasse um inglês ao pé de mim e começar a falar do Benfica porque reconhece o nome. E tendo em conta que Portugal não conta para o campeonato, para os estrangeiros, Portugal não conta, é o nome Benfica que ainda subsiste e que a imagem que foi construída, principalmente nos anos 60, ainda está preservada como fazendo o Benfica um grande clube europeu, para além de que é reconhecido a imensa massa adepta. Assistência da semana, João Gonçalves. Por falar em Benfica visto lá fora, convido-vos a ver o que Léo disse sobre o Benfica, passou ontem à noite no aquecimento, e a propósito aqui do jogo que se aproxima. Se conseguirmos ouvir com som, eu passo então a traduzir o que o Léo disse. Pode haver aqui algum exagero do Léo, típico do jogador brasileiro, é verdade, mas há uma passagem muito boa em que ele explica a diferença entre o Benfica e o Sporting, por exemplo, num derby. Os estádios ficam na mesma estrada, na mesma avenida, foi assim que ele disse, e para os brasileiros terem uma noção, o estádio do Sporting cabe dentro do estádio do Benfica. Fica a ideia, não é? Que cabe dentro. Ele disse mesmo assim. Mesmo isso. Perante a estupefacção do apresentador, tem um figurão também da comunicação no Brasil, é muito bom ver os jogadores passaram por aqui, como o Léo, que é muito respeitado no Brasil. Viste também já agora a entrevista do Amaral? Vi, claro. E aconselho a toda a gente, não viu ontem o aquecimento, recuperem pelo menos estas partes que o Helder Condu tem trazido, porque isto é que é falar de futebol e é ter memória de futebol. O Amaral, hoje em dia, é uma grande figura da comunicação no Brasil e é engraçadíssimo e recordamos aqui todos com carinho. João Tomás, ficaste particularmente satisfeito com esta entrevista de Léo? O Léo, eu não a ouvi toda. E agora não tínhamos som. Eu acho que o Léo disse que o Benfica é um clube incrível. Tem lá um cara que acha que eu fui o melhor defesa esquerda. Se calhar disse isto. O Léo foi um ótimo jogador. Tivesse o Léo estado em melhores equipas, e eu acho que seria ainda mais apreciado, apesar de eu conhecer muita gente que gostou bastante dele. Eu acho que é uma figura simpaticíssima. E foi bom jogador de futebol, foi um bom jogador do Benfica. Domingos, é um jogador que não esquece o Benfica, não é, o Léo? Cada vez que dá uma entrevista fala na sua passagem. E também não esquecem dele, que ele provou... Sobretudo o João Tomás, não é? Provou, sobretudo o João Tomás, e os benfiquistas têm a certeza que também gostaram muito dele. Ele era um grande jogador, pena a sua pouca altura, mas mesmo assim ainda foi capaz de levar à seleção brasileira. Eu vi também ontem o aquecimento, ouvi a entrevista, fiquei deliciado a ouvi-lo. Está um bocadinho mais gordinho, quando estava cá. Menos cabelo. E adorei o Amaral, que aquele seu olhinho fechado, fantástico. Aquilo é um momento cómico, não é? Quase, foi bom recordar estas duas figuras, sobretudo o Léo. O Amaral também gostava dele, era um jogador raçudo, apesar de ser baixote, ou baixinho neste caso. Mas foi um regalo ouvir os dois, a falar também do Benfica, sobretudo o Léo, quando disse que ele viu bem, viu muito bem. Aquilo cabe mesmo dentro do nosso estádio. Teve uma boa visão, podemos dizer. Jogada defensiva da semana, João Tomás. Deixa-me só dizer sobre o Amaral, para as pessoas mais novas que vêem o nosso programa, parece o N'Golo Kanté, mas com menos técnica. Mas era um jogador, por isso é que as pessoas gostavam dele. Sim. Um jogador da seleção brasileira. Sim, seleção brasileira, bom jogador. E jogada defensiva da semana, eu acho que ainda não tinha falado, tirando quando houve o anúncio de constituição de uma equipa de futebol feminino, e que eu gostei bastante, eu ainda não tinha falado do futebol feminino, porque estas goleadas todas que a equipa do Benfica tem conseguido, eu não valorizo bastante, eu acho que só desvaloriza a segunda Divisão Nacional. No entanto, esta semana o Benfica segue em frente na Taça de Portugal e foi vencer por 5-1 um campo ao Marítimo, de uma equipa que está a meio da tabela na primeira divisão, portanto, chegaram lá, ganharam 5-1, pronto, isso é muito bom, mas também e sobretudo porque a nossa equipa não tem tido dificuldades ao nível da competitividade e eu acho que isso torna ainda mais difícil o percurso na Taça de Portugal, porque esses são os jogos em que elas vão ter algumas dificuldades. Chegaram à Madeira, ganharam 5-1, parabéns, e agora é ver se conseguem ir até à final.
Temos cerca de 3 minutos até ao final do programa. 1 minuto para cada um. João Gonçalves, vou começar por ti. Resultado do derby e perspectiva. Olha, eu como disse na primeira parte do programa, eu estou muito... Eu não vou usar a palavra confiante, eu estou muito confortável com o futebol do Benfica atual e estou com a expectativa que o Benfica vai fazer um bom jogo em Alvalade. Visto o Sporting das últimas vezes que entrou em ação, fica com a ideia que o Sporting está realmente uns furos abaixo do futebol que o Benfica pratica. E estou convicto que vou sair de Alvalade, já tenho bilhete e vou sair de Alvalade mais uma vez feliz, que tem sido a história da minha vida, sair muito mais vezes feliz do que infeliz deixar do Sporting. Mandando um resultado assim para o ar, 1-0 gol de Félix, para o Benfica, claro. João Tomás. Acho que vai-nos correr bem o jogo. Vamos conseguir ganhar 2-0 e também aposto em gol de João Félix e um de Rafa. Domingos, para terminar. Acredito que seja um jogo difícil, como é sempre com aquelas equipas que dão tudo contra o Benfica. Para mim, jogar com o Sporting ou jogar com o Setúbal é igual ao Lito. É muita mancheza, mas no final a técnica e a capacidade vai acabar por ganhar. Estou com o João Gonçalves, 1-0, gol de João Félix. E já agora, no próximo programa, já o fazemos depois do Jogo da Taça. O Jogo da Taça vai ficar? Eu, infelizmente, não vou poder assistir, vou estar a trabalhar a essa hora, o que é sempre muito complicado para mim, mas aí sou um bocadinho mais confiante, 2-0. Seferovic e João Félix. Muito rápido, João. 3-1. Golos De Seferovic, André Almeida e Pizzi. Eu vou pelo 1-0 outra vez e quem vai marcar o gol vai ser o Rafa. Resultado da segunda mão, João? 0-1 para o Benfica e quem vai marcar o gol é Jonas. Muito bem, a ver, vamos. Não vou fazer mais esta pergunta, foi só para te provocar. Domingos Leal, agradeço a sua presença neste Uma Semana do Melhor. Meus caros, para a semana cá estaremos, depois de dois derbys, um em Alvalade, outro no Luz. É tudo, já sabe. Tenha, sobretudo, uma semana do melhor. Boa tarde.